Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição. Chegamos aí à quinta-feira e lembrando que dia de quinta a gente estuda junto com sexta-feira. E a temática aí vai ficar a primeira promessa do Evangelho. E na sexta-feira é apenas um estudo adicional. Quero lembrar vocês também que terça-feira teve nosso estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus, 16ª lição, o Mandamento Esquecido. Se não assistiu, confere lá, eu vou deixar o link aí no final, tá bom? Quando a gente ora na lição de quinta-feira, o verso que temos para estudar é Gênesis capítulo 3, versículo 15 e o versículo 21. O versículo 15 fala sobre a promessa do descendente, da vinda de Jesus, que pisaria a cabeça da serpente e criaria inimizade entre o povo de Deus, entre os servos de Deus e o inimigo, a Satanás, a antiga serpente. E o versículo 21 é o momento ali que o casal se veste com peles, já que eles estavam considerando que estavam nus. Você vê que o pecado ele traz um distanciamento de nós para Deus. O pecado fez com que o primeiro casal notasse que o mundo agora era diferente. O medo passou a existir. Eu falei outro dia aqui, nessa semana, sobre o medo e queria enfatizar de novo, porque é um sentimento que não deveria existir e surgiu com o pecado. Eu gostei de uma frase que diz o seguinte: assim como a gente precisa de um esforço para ter fé, crer no invisível, a gente precisa de força para poder ter medo. Porque o medo, normalmente, ele é de uma coisa irreal. Por exemplo, o casal teve medo de Deus, sendo que eles tinham contato com Deus diariamente. Mas agora, devido ao pecado, se sentiram nu, se sentiram distante do Senhor, e aquilo criou essa inimizade. Não deveria haver. E olha que interessante, é Deus que vai até o casal, resolve o problema deste medo e agora ele deixa a promessa que o nosso inimigo seria a Satanás. Até a palavra que se usa ali em grego, em hebraico, né, Yeban, ela tem um sentido, não sei se a pronúncia correta é essa, né? Sugere não apenas uma controvérsia cósmica de longa duração entre o bem e o mal, mas também uma aversão pessoal ao pecado. Então, por exemplo, tem pessoas que claramente falam, né, que ainda amam o pecado, têm gosto pelo pecado. Se ainda há um prazer muito grande pelo pecado, provavelmente essa inimizade que você deveria ter com Satanás não está ocorrendo. Toda vez que você sentir prazer, querer estar fazendo o erro, significa que você está alimentando mais a vontade do inimigo do que a de Deus. Por isso que eu te convido, querido, a cada dia mais desenvolver essas disciplinas espirituais. Ser uma pessoa disciplinada, entender que a leitura da Bíblia, a oração, a busca do Senhor, o jejum, o louvor, tem que fazer parte da sua vida diariamente para que você se fortaleça das artimanhas de Satanás e cada dia mais despreze o prazer deste mundo e faça a vontade do Senhor. Uma das coisas que eu tenho explicado às pessoas, que eu também estou em um processo de baixar o peso, né? Eu recuperei um pensamento que eu tinha no passado, é que quando a gente come, não pode ser por motivo de prazer. Se toda vez que você comer for alinhavado com prazer, a gente acaba perdendo a noção de quantidade e de qualidade do alimento. Por isso que quando a gente vai fazer a escolha, a gente precisa escolher o que é melhor e cuidar com a quantidade também. Porque se eu alicerçar a minha alimentação no prazer, no desejo, vai me levar à tentação, ao pecado. Lembre-se que Tiago fala que, na verdade, a tentação, ela vem pelos desejos que a gente tem. E a gente precisa santificar os nossos desejos. Não ser os desejos da carne, mas o desejo que? Espiritual. Ainda mais, a lição destaca que a graça de Cristo implantada na vida cria essa inimizade contra Satanás. Então, se eu entendo a graça, se eu recebo o perdão de Deus, se eu tenho certeza disso, eu vou contra tudo que agrada ao inimigo. E Ellen White destaca em um texto do livro História da Redenção sobre esse aspecto de Gênesis 3, 21, do momento que teve que o casal vestir, né, fazer o primeiro sacrifício. Olha como é que ela diz: quando Adão, de acordo com as espécies determinações de Deus, fez uma oferta pelo pecado, foi para ele a mais dolorosa cerimônia. Sua mão devia se levantar para tirar a vida que somente Deus podia dar,
e fazer uma oferta pelo pecado. Pela primeira vez, teria que testemunhar a morte. Ao olhar para a vítima ensanguentada, contorcendo-se na agonia da morte, ele devia contemplar pela fé o Filho de Deus a quem a vítima prefigurava e que devia morrer em sacrifício pelo ser humano. Olha que interessante. Ao ele estar ali sacrificando o cordeiro ali, que serviria agora a sua pele para vesti-los, ele agora estava vendo o animal morrendo, agonizando, e era um simbolismo do que Cristo faria por nós. Porque a Bíblia deixa claro que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Cristo fez o sacrifício perfeito por nós, para que agora eu e você tivéssemos acesso à vida eterna. Amém? E na sexta-feira tem algumas perguntas. Tem outro texto de Ellen White, ele vai falar sobre a experiência de quase morte. Então ele conta isso daí na sexta-feira, mas ele traz uma pergunta que eu queria deixar registrado para você. A experiência de Adão e Eva demonstra que o perdão de Deus não reverte necessariamente todas as consequências do pecado? Essa verdade é importante. Então, o perdão de Deus, ele não reveste todas as consequências do pecado. Nós somos perdoados, mas a consequência fica. E a gente precisa entender isso. Porque muitas das vezes a gente fala que Deus é ruim, Deus é mau, porque a gente queria que Deus fizesse o que a gente acha de certo, mesmo a gente estando em pecado. Deus, ele nos ama, nos perdoa, vai nos salvar, mas as consequências daquilo que a gente escolhe, a gente tem que colher, para que a gente não viva em pecado e não continue na vida de erro. Com isso, querido, entenda que tudo que Deus faz é o melhor para a sua vida. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, abençoe nosso amigo. Obrigado pelo estudo dessa semana da lição. Que a tua graça e misericórdia esteja sobre nós, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Não se esqueça do nosso devocional, viu? Assista aí e compartilhe. Tchau, tchau, queridos.